Olá a todos, boa noite. Boa noite, Rosane. Boa noite, Paulo. Rosane, você tá no mudo, tá? Mas isso assim, é bom para começar. Já começa no mudo, porque já começa truncando tudo. E aí, boa noite, todo mundo. Acho que é uma das primeiras vezes que nós temos 3 pessoas em Portugal, né? Alex ao pé da Serra da Estrela, um friozinho. Paulo aqui Eu no tô aqui morrendo de Porto. frio, tô com o meu casaco aqui, mas eu fiz questão de tirar o casaco para mostrar aqui a camisa aqui da RP1 Academy aqui para todos vocês, mas daqui a pouquinho eu coloco aqui a camisa porque o frio tá demais aqui. Moro ao pé do Serra da Estrela É, neva, né? Então, aqui frio tá terrível. exatamente. E aí, Alex, você já me avisando aí, quando as pessoas começam a entrar aí, geralmente a gente dá Já dois, tem três bastante minutos. gente aqui conectada. Mal a gente entrou, já tem bastante pessoas. Ah, é legal, E legal. se quiser, a gente É, pode começar. tá bom. Ó, Toda boa vez que a noite aí, gente fala. a Renata Pausini. Ó, senti falta de você nas duas últimas lives, tá? Então, mas seja Já bem-vinda reclama, aí. Alex, reclama aí. Então vamos lá, Eduardo, o pessoal. Anderson, nosso head aqui, ó, o head da IT Recruta. A Sara. Boa noite a todos vocês aí. Legal, legal. Então, mais uma vez, olá a todos. Eu sou a Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu parceiro Alex Seles, fundador da RP1 Academy, hoje com a camisa aí para mostrar, né, Alex? É, Junto todas as quintas-feiras, nós temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade. Então, nós queremos aqui criar um espaço enriquecedor onde insights, conhecimentos, networking se unem. Agradecemos a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveitem ao máximo esse evento que está por vir hoje. Vai lá, Alex. E para quem não sabe, quem está aqui na primeira vez, é nosso webinar, nós juntamos sempre as mentes brilhantes que estão fora da curva, quem sabe até fora do tempo, fora da Terra, né? Convidamos as melhores pessoas, os melhores profissionais de tecnologia para compartilhar um pouquinho suas experiências, as suas visões futurísticas, né? São visionários. E também para preparar-nos para uma jornada emocionante rumo ao universo da inovação, né? E da tecnologia, onde a gente pode explorar o futuro que nos reserva e como podemos nos moldá-los para o futuro, né? Então não perca essa oportunidade de se inspirar e aprender com os verdadeiros visionários de TI. Exatamente, Alex. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, super entusiasmado com o nosso webinar de hoje. Temos uma sessão repleta de informações. Eu, particularmente, gosto muito de falar, quando a gente fala de educação, formação. Então, hoje nós vamos explorar o tema de Desvendando o Mundo dos Dados, uma jornada de formação. Então, vamos discutir os dados, como elas estão moldando o presente, o futuro, e como você pode começar a sua própria jornada de formação em dados. Então, vamos compartilhar estratégias, melhores práticas, para que você adquira habilidades sólidas em análise de dados e criar impacto. Alex, apresenta o nosso. Vamos lá, eu estava muito empolgado por essa oportunidade, né? E muita gente me perguntando no privado quem é Paulo Seixas, de onde vem essa pessoa, por que é que você está super empolgado, Alex? Eu vou falar um pouquinho dele. O Paulo ele é empreendedor, ele é consultor, ele é mentor, é professor, é speaker, é writer, tantos adjetivos, né, Paulo? Ele foi diretor da CIT, né? Uma empresa multinacional de tecnologia. Ele atuou com Overall Management, Sales, Research and Development. Atualmente ele é CEO e founder da Unit 500, né, Unit 1500, empresa de tecnologia e treinamento que tem sede tanto em São Paulo quanto em Lisboa. Tá? O Paulo ele traz um vasto conhecimento em SAP, RP, SAP BI, BW, CAM, entre outros, Balance Scorecard. Ele é visionário também porque ele é criador do AI Read, assim que fala, né? De AI Ready. Artificial Intelligence. AI Ready. É uma metodologia, para quem não conhece, de BI, tá? BI One, que ao utilizar os dados internos, trazem soluções de inteligência artificial generativa. Então, cria uma capacidade organizacional para execução de uma estratégia, bem como um reconhecimento de reagir a problemas e oportunidades. Em outras palavras, através da inteligência artificial, você consegue identificar o problema e trazer possíveis
soluções. Então, assim, eu estou muito empolgado com a live de hoje, porque é algo que eu utilizo no meu dia a dia como gestor de projeto e como UX. Então, a gente sempre utiliza Design Thinking, utilizamos metodologia de Discover. A partir daí, a gente utiliza soluções para poder gerir aquelas problemáticas e resolucionar os problemas. E também outra coisa também que está no nosso DNA, né, Rosane, que é a parte de treinamentos, então, Formação, de treinamento, formação, educação. exatamente. Então vamos Então, começar aí. acredito que hoje nossa live tem tudo a ver com o que a gente acredita. Exatamente. Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite a você. Eu sempre brinco que eu sempre gosto, né? Quem me conhece, eu gosto de começar do começo. Então, assim, o que são exatamente, se você pudesse apresentar primeiro e depois me dizer o que são exatamente dados e por que eles são tão importantes nos dias de hoje? Tá bom. Então, rapidamente, né, o Alex já me apresentou, mas eu trabalho com dados há 25 anos. E a história dos dados mudou absurdamente, né? O que era dado no passado, hoje é parte do que são os dados hoje. No passado, nós trabalhamos... Aliás, obrigado, né, pelo convite de estar aqui. No passado, dados eram basicamente uma tabela, alguma coisa que estivesse numa tabela, eram números numa tabela que tinham os números mais as características que identificavam, que definiam o que eram esses dados. Então, era uma venda, um faturamento, coisas do gênero. Hoje, o mundo de dados é muito maior, né? E para mostrar para vocês o que são dados, que dados nós temos usado, vou usar alguns casos que nós fizemos. Tem um projeto nosso que nós pegamos foto de satélite. A partir da foto de satélite, eu identifico a fazenda, eu identifico o talhão. Dentro do talhão, o talhão é uma área dentro da fazenda, né? Dentro dessa área, pela imagem, eu consigo identificar qual que é o produto, se aquilo é soja, se é cana, se é milho, se é hortaliça, o que que é. E a partir dessa informação, a partir da região, eu calculo qual que é o potencial de venda de produtos para aquele cliente. E com essa informação eu faço um Waze para o vendedor. Eu falo para ele o que ele pode vender, o que ele tem que vender, quais são as rotas dele, o que ele vai oferecer para cada um desses clientes. Isso é um exemplo do que é dado. Eu parto de uma imagem, né, dessa uma foto de satélite, a gente vira um dado. Outro, pegando de imagem, nós pegamos de uma indústria farmacêutica. Então, as próprias câmeras da indústria farmacêutica, eu verifico se as pessoas, se os profissionais lá dentro estão seguindo os parâmetros de segurança. Se eles não tiverem, eu paro o processo produtivo. Só com uma análise a partir da imagem. Né? Agora, outro dado importante que a gente começa a usar, a voz. Então, tem um cliente nosso que tem uma central de call center, vendas, vários vendedores diferentes. Então, a partir da voz, da gravação da ligação, nós transformamos isso em texto e, a partir dali, eu consigo identificar quais são os argumentos mais efetivos para a venda de qual produto para cada perfil de cliente. Isso, a partir disso, eu crio um script para os outros vendedores seguirem aquele script. Então, hoje, várias coisas são dados. Né? O que antes era limitado a alguma coisa estruturada, hoje tudo que é não estruturado é dado. Uma conversa é dado, um posicionamento é dado, que eu entro num site é dado. Né? E isso abre um mundo de oportunidades de análise e, fundamentalmente, de capacidade de aprendizagem para a gente. Super interessante. Antes do Alex fazer a pergunta dele, assim, quando eu falo em dado na minha cabeça, né, mais estruturado, eu penso em números. E eu achei legal os exemplos que você trouxe, exemplos de fotografias ou exemplos de voz, que realmente, na minha cabeça, ele difere, né? Então, é bem interessante isso mesmo. Pensando aqui, Paulo, como um gestor de projeto, como um UX Research ou analista de requisitos, qual a melhor maneira de eu começar uma jornada de formação em dados? Porque esse profissional porque quando a gente fala em dados, normalmente a gente lembra mais dos data science, o pessoal que trabalha com business intelligence, mas também o profissional de análise de requisitos, um profissional de UX Research, UX Design, um profissional de Product Manager, por exemplo, ele precisa de dados para tomar decisões em diversas situações. Mas qual a melhor maneira de começar uma jornada de formação
em análise de dados de uma forma genérica que não seja só específico para data science, mas de uma forma geral que eu possa utilizar em qualquer coisa, qualquer profissão? No fundo, Alex, hoje para mim a competência mais importante de trabalhar com dados é aprender a aprender, no fundo. Tá? E minha sugestão é começar com a parte prática. Qualquer situação, qualquer problema, quer seja um problema pessoal, eu consigo usar a análise de dados. E o grande diferencial de um profissional hoje não é executar, eu sei fazer um dashboard, eu sei fazer um relatório, eu sei fazer uma tabela, eu sei fazer um algoritmo em Python. O grande diferencial é ele conseguir analisar dados. Ele conseguir entender um problema e estruturar uma estratégia de uso do dado para resolver o problema. Então, para começar a aprender, aprenda a resolver problemas com dados. Entenda um problema, tente dissecar esse problema, desdobrar esse problema, identificar que dados eu posso usar tanto para aprender quanto para entender a causa raiz, entender o problema, e use os dados. E a partir dali você pesquisa. Então, que tipo de análise eu posso fazer? E hoje tem um ferramental gigantesco, que é a AI generativa, um ChatGPT, um Bard, que nos ajudam, inclusive, a entender que tipo de análise é possível fazer e como eu posso fazer. Inclusive, dado um problema, que tipo de análise eu posso começar a entendê-lo. Então, o grande ponto para mim é aprender a usar dados para resolver problemas, para entender um problema e para resolver um problema. E a partir dali, você vai identificar, mas para isso eu preciso aprender uma estatística? Ok, você tem um monte de ferramentas para fazer isso. Mas eu preciso fazer um relatório? Mais um monte de ferramentas para fazer tudo isso. E com a ajuda de uma ferramenta como um ChatGPT, como um Bard, que me ajuda, inclusive, a aprender como é que eu aprendo a aprender sobre isso. Eu ultimamente eu tenho utilizado muito o Bard, né? Porque a gente só fala muito do ChatGPT, né? E esquece que o Bard aí tá aí também para nos auxiliar. Rô, é Os contigo. dois são ótimos, Eu os dois acho, são excelentes. eu acho bem legal essa parte do aprender a aprender, né? A semana que vem a gente vai falar um pouco, já dando um spoiler, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem autodirigida, ou aprender a aprender, então acho que isso é bem, bem interessante. Ok, assim, entendo que o importante é aprender a aprender, né? Ou seja, a pessoa realmente utilizar dessas ferramentas, mas existem algumas tecnologias chaves que esses aspirantes a profissionais de dados devem estudar, ou seja, gostei da ideia, quero começar a estudar. Por onde eu deveria começar em matéria de tecnologia-chave? Então, tem vários, na verdade, tem conjuntos de tecnologias. Então, a gente começa, por exemplo, linguagens. Tem linguagem específica para dados? Tem algumas. Tem Python, tem R, tem outras que a gente pode usar, por exemplo, Scala, Julia, Go. Eu preciso aprender todas? Não. Né? Se eu fosse começar, eu começaria com Python, que é a mais simples e é uma super utilizada. Tá? Mas todo mundo tem que aprender com Python, começar com Python? Não. Eu tenho, na verdade, conjuntos de aprendizados importantes. Por exemplo, eu preciso trabalhar muito com ferramentas de engenharia de dados. Qual? Depende da arquitetura que eu for trabalhar. Eu quero trabalhar com uma arquitetura Azure, eu quero trabalhar com uma arquitetura Google, uma arquitetura AWS. Dependendo da arquitetura, eu vou selecionar alguma dessas ferramentas. Se for Azure, eu posso começar com Azure Data Factory, Azure Databricks, Synapse, HD Insight. Se for AWS, com Glue, com Redshift, com S3, aí depende, o EMR, por exemplo, é uma ferramenta legal. Mas o importante é o seguinte, a partir do problema que eu tenho, qual a arquitetura que eu tenho na empresa, no meu local, o que eu, por exemplo, se eu não estou em nenhuma empresa, eu quero começar, o que eu tenho de graça que eu posso começar a aprender? Porque as ferramentas, elas vão mudar. Né? Dependendo da empresa que a gente tiver, dependendo do cliente que a gente tiver, do emprego que eu tiver, as ferramentas são diferentes. Então, é importante aprender a lógica de cada um desses grupos. Então, eu tenho a linguagem de programação para dados, Python e R são os principais. Eu tenho ferramentas de transformação de dados, e aí existem várias, depende da arquitetura que a gente vai utilizar. Eu tenho ferramentas de bancos de dados, e isso, o mundo ficou extremamente complicado. Né? No passado, eu tinha uma base de dados para o meu dado estruturadinho, bonitinho. Hoje, eu tenho infinitas bases de dados diferentes de acordo com o meu tipo de dado. Eu tenho dado que não é estruturado, eu tenho texto, eu tenho vídeo, eu tenho imagem, eu tenho som, né? Eu tenho arquivos diferentes, em formatos diferentes. Então, a base de dados que eu vou usar vai ser completamente diferente. Eu tenho ferramentas analíticas, através das quais eu vou usar, por exemplo, uma linguagem como Python e como R. Depende da arquitetura que eu for utilizar. Eu tenho ferramentas de front-end. Eu quero fazer um dashboard, eu quero fazer uma ferramenta desse tipo.
tem várias disponíveis. Tem Power BI, tem Tableau, tem as ferramentas da AWS, do Google, você pode usar cada uma. Antigamente, você entrasse, eu vou ser um consultor SAP BW, né? Eu comecei com SAP BW, ou um consultor Cognos, um consultor MicroStrategy. Tá bom, você podia morrer com aquela ferramenta. Morrer é um exagero, mas você podia ficar anos trabalhando só com uma ferramenta. Hoje não, por isso que eu falo que o importante é aprender. Dependendo do cliente, a arquitetura é completamente diferente, não importa. Se eu tiver o conceito de cada uma dessas ferramentas, de cada uma dessas bases, eu aprendo a outra ferramenta. Não, mas eu sempre trabalhei com Azure, agora eu estou com a AWS. Maravilha, as ferramentas mudam o lugar onde está o botão, mas o conceito por trás dela é muito próximo. E se mudar, a gente tem que aprender. Por isso que eu falo que o mais importante é aprender a analisar dados. O ferramental, a gente vai usar o que tiver de mais novo. E cada vez é mais fácil aprender com essas ferramentas. Antigamente eu tinha que pegar papel, né, estudar no papel, para poder entender como é que era. Eu me lembro das apostilas que eu usava na época do SAP. Hoje não, hoje está tudo online, tem todo o programa pronto, você baixa o programa, ainda mais usando a AI generativa, é muito mais fácil de aprender. Interessante que você falou, uma vez participei de um projeto que eu tinha que transferir toda a infra física para cloud, então eu tive que estudar a parte de como era a Java que a gente trabalhava e estava com a parte de cloud era da Oracle, tive que estudar e tirar a certificação, né? Como estou num projeto que quando eu desenvolvia, que hoje eu não desenvolvo mais, estou mais na parte de projeto, na parte de pesquisa, eu trabalhava com Bootstrap 3.5, Bootstrap hoje já está acho que 5.3, se eu não me engano. Eu tive que rever algumas atualizações desse framework para um projeto que eu estou atual, que eu estou fazendo um pouquinho também de front, né? Ou seja, estou liderando o projeto, estou mexendo um pouquinho no front, um pouquinho também na parte de protótipo, de acessibilidade. Isso é interessante que você falou, né? Porque o Python foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Aprendi Python, depois que eu vi aprender na faculdade, no curso que eu fiz de engenharia de software, me veio Java, C++, C Sharp, depois vim aprofundar na parte de JavaScript no front-end, mas todos eles, né, tem uma especificação para um framework, para estrutura, para o que for. Agora, Paulo, uma dúvida que eu tive, tá? Eu vejo muito no LinkedIn aqueles cursos aprenda a programar em 30 dias, seja sênior em 6 meses, né? Eu, com toda a modéstia, eu tenho 20 anos na área de que atuo, são 12 anos na área de gestão de projetos e vou fazer 8 anos na área de tecnologia. Eu não paro de estudar, como eu falei, eu tinha o Bootstrap 3.5 e já estudei agora o novo Bootstrap, né? Nova versão. Java você começou com 1, 2, 3, Java já está no 21, se não me engano. PHP lancei nova versão novamente, ou seja, sempre está atualizando. Então a gente sabe que você acabou de falar, eu tenho um Tableau, eu tenho um Power BI que está no front-end, eu tenho lá no. Ainda tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, de Data Lake, por exemplo. Então, assim, é um universo muito grande que existe na parte de dados. Mas eu queria saber, assim, quanto tempo geralmente leva para eu adquirir um conhecimento sólido em análise de dados? Quando eu falo sólido, eu não estou falando conhecimento pleno ou sênior. É um conhecimento sólido, será básico, que eu consigo ver um dado e pelo menos eu tenho uma capacidade analítica de trazer um conhecimento técnico para dizer a melhor solução ou a possível melhor solução, um caminho para uma decisão. Bom, antes de falar, de responder diretamente essa pergunta, deixa eu te contar uma coisa. As ferramentas, hoje, antigamente, as ferramentas, elas evoluíam uma vez por ano. Eu me lembro, na minha época SAP, a gente saía uma versão nova, a gente instalava essa versão, a gente pesquisava essa versão, e o que eu fazia seminários, na época era presencial, né? Não tinha ainda essa questão de fazer via web, nós fazíamos para os clientes para mostrar, olha o que você pode fazer com a nova versão do BW. E era uma vez por ano, e aquilo era uma tremenda vantagem competitiva. Hoje as ferramentas são online. E essas ferramentas, elas evoluem mensalmente, algumas evoluem semanalmente. Uma coisa que ela faz, que ela não faz hoje, amanhã ela faz. Então, às vezes, você chega no cliente, não, mas eu estava tentando fazer isso aqui. Não, mas isso aqui ela não faz. Ups, ela faz. Ou você sabe uma coisa e mudou. Eu já não sei mais. E para você ter uma ideia, as coisas estão evoluindo de tal forma que semana passada vai sair agora o Copilot das ferramentas da Microsoft, ela já tem disponível em alguns países. E para por exemplo, o Power BI, que é a ferramenta de front-end,
A nova versão, você não vai precisar fazer mais o dashboard. Não vou precisar selecionar os objetos, construir objetos, inclusive desenhar o meu próprio dashboard. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero fazer uma análise de turnover da equipe. Constrói para mim essa análise, trazendo, por exemplo, uma evolução histórica e identificando as principais causas. Eu vou falar o que eu quero e ele vai construir sozinho. Não, mas usa o template, o padrão, não desse relatório, mas de outro relatório, porque a cor está melhor. Ele vai mudar sozinho. Eu não vou precisar mais saber fazer um gráfico, fazer uma fórmula, porque ele vai fazer automaticamente. Né? A partir do meu prompt, no fundo, vai ser um prompt que eu vou ter que passar para ele, eu vou ter que passar a minha necessidade e ele vai construir para mim o que eu precisar. Então, qual que é a grande necessidade? Qual é o nosso conhecimento? O que eu vou agregar? A capacidade de análise, a capacidade de pedir, né? A capacidade de entender um problema e resolver um problema. A parte técnica cada vez vai ser muito mais fácil. Agora, indo para a sua pergunta, né? Quanto tempo eu consigo trabalhar, me transformar num consultor sênior? Eu posso falar o que nós estamos fazendo com o método que nós estamos usando. Né? Nós fazemos treinamento para profissionais. Então, eu treino desenvolvedores, engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados e profissionais de inteligência artificial. Nós damos um curso de 160 horas e depois esse profissional já começa a trabalhar. Te falo que ao final de 12 meses, incluindo o curso, ele já pode ser considerado um profissional pleno. E nós acompanhamos o desempenho dele, a produtividade dele, comparando a produtividade dele com a produtividade de um sênior. Tá? Ele vai ter uma curva que ele vai entregando inicialmente com 50% dessa produtividade, ele chega a 60%, 70%, 80%, no 9º mês ele está entregando praticamente com a velocidade de um sênior, mas ainda sem uma capacidade de ter uma visão de definir qual que é a solução mais adequada. Né? Ele ainda é um executor e aos poucos ele vai desenvolvendo a capacidade de entendimento do problema e definição da solução. Tá? Então, isso depende basicamente do método. Eu posso passar 5 anos estudando teoria, estudando técnica, estudando projetos, mas como é que eu uso Python, como é que eu uso um Databricks, como eu uso aquilo. E aí, de repente, eu chego num problema, não faço a menor ideia para que uso esse ferramental. Quantos profissionais vêm certificados, que você fala, tá bom, resolve esse problema. Não sei. Me fala o que você quer que eu faça, mas eu não sei resolver. E hoje, o mais importante é que ele saiba resolver. Então, todo o processo de formação tem que ser muito baseado nessa solução de problemas, na capacidade de pensar. Tá, eu tenho um problema, eu entendo o problema, eu defino uma estratégia de entendimento primeiro, depois de resolução. Quando os nossos cursos todos são todos baseados em problemas. Ao invés de dar uma teoria, eu vou dar prática. Eu tomo um problema. Agora, peraí, vamos pensar juntos. Qual a estratégia de solução disso aqui? Qual a estratégia, inclusive, dado este problema e dada essa solução, qual a minha estratégia de aprendizado? O que eu tenho que pesquisar para poder aprender, para poder entregar essa solução? Tá? Essa pergunta minha era uma das que eu queria fazer há muito tempo, né? Antes da gente ter o seu sim aí para entrevista, porque o Paulo, para quem não sabe, ele foi diretor de uma multinacional de TI e o foco dele sempre foi em dado. E ele tem empresa hoje de treinamento. Então, imagine você pegar toda uma bagagem de referência de inteligência artificial e de dados, e trazer isso para um curso. Então, ele consegue, na verdade, não é um treinamento, não é um curso em si. Eu vejo como uma mentoria, viu, Paulo? Porque você está trazendo o seu conhecimento e injetando naquele curso que tem, isso termina acelerando o conhecimento e trazendo senioridade. Eu não vou mentir para você, eu quero fazer algum curso seu, se não fizer um, vou fazer uns 2 aí. Quero fazer para reciclar muito o meu conhecimento e também nessa parte de dados, que eu sou ainda um pouco, não vou dizer nível pleno, mas digamos que estaria aí no pleno, entre um pleno e um júnior, tá? Porque meu foco sempre foi mais em gestão, tá? E em pesquisa, mas eu preciso me aprofundar muito nessa parte de dados, principalmente que quando a gente trabalha com gestão, a gente precisa tomar decisões assertivas. E agora com a IA tem ajudado bastante a gente, é importantíssimo dominar dados. Tá? Então eu vou sim fazer um curso com você, vou indicar muitas pessoas, e para mim é importantíssimo essa live aí, as pessoas que estão participando conosco aí estão começando a entender a necessidade, porque quando a gente fala de desenvolvimento de software, as pessoas pensam lá o front-end e back-end, né? Claro, importantíssimo. Você tem um curso mesmo de full stack, que para mim eu acho que é o mais completo que eu já vi em todo o mercado, porque você ensina lá UX, ensina o cara front, ensina o cara
back e o cara dá uma pincelada pincelada não, né? Dá uma imersão em dados. Então, para mim, é um curso totalmente completo que eu sempre. Estava conversando até com um colega meu ontem que ele está querendo fazer um curso de programação. Eu falei, cara, faz esse curso aqui. Esse curso é o curso mais completo que eu já vi. E, inclusive, eu pretendo fazer esse curso para dar uma reciclada. Coisas que eu não conheço, vou aprender. Coisas que eu já conheço, vou reciclar. É importantíssimo, tá? Rô, é contigo. Achei bem legal. Você até falou algumas coisas aí, Paulo, da capacidade de análise, capacidade de pedir, né? Super importante você saber perguntar, né? A gente teve até uma live algumas semanas atrás sobre o chat GPT, e um dos pontos que a pessoa falou foi exatamente isso: é você saber perguntar, saber analisar. Quais outras habilidades são necessárias para que você tenha sucesso nessa carreira de análise de dados? Existem, assim, habilidades que eu preciso realmente ter? Bom, tem várias, né? E é até assustador. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com dados, né? Quando você começou a sair essa questão de analytics em 2006. E foi muito engraçada a história, porque quando começou a analytics no Brasil, comecei a levar para os clientes e eles falaram, não, Paulo, analytics não é para uma empresa normal, assim, tipo, né, uma Embraer da vida. Isso é para IBM, para uma empresa assim, mas não para a gente. Eu falei, não, analytics é para todo mundo, né? A gente tem que começar a trabalhar. Eu montei um MBA na GV para demonstrar para as empresas, cara, analytics é para qualquer empresa, né? A gente tem que quebrar esse paradigma e tem que trazer essa competência para cá. E daí, quando você começa a ver do início, mas espera aí, quem que é esse sujeito que vai trabalhar com dados, né? Vamos pensar num cientista de dados. É um cara que precisa conhecer toda a parte técnica que nós falamos. Então, ele precisa conhecer uma linguagem de programação específica para dados, ele precisa conhecer a parte técnica de uma ferramenta de engenharia de dados para transformar esses dados, para obter e transformar. Ele precisa conhecer de base de dados para armazenar esses dados. Ele precisa conhecer das ferramentas analíticas e das ferramentas de front-end. Já é um baita conhecimento. Só que ele precisa conhecer a parte matemática também, e estatística. Como é que ele vai usar esses algoritmos sem conhecer a parte estatística? Bom, bastante. Então, precisa conhecer matemática, precisa conhecer estatística. Só que, e aí eu uso um cliente nosso que a gente abriu uma vez que a gente chegou lá, e a gente chegou, o cara gostou do conceito da formação que a gente tinha, não sei o quê, só que ele falou, mas eu acabei de contratar um squad de cientistas de dados. Eles vão começar esse mês, é um contrato de 12 meses. Então, daqui 12 meses você volta e a gente conversa. Mas deu um mês, eles me chamaram e falaram, pessoal excelente, muito bom, ótimos técnicos. Só que eles não sabem perguntar. Né? Eu falo, eu quero fazer uma análise de vendas, uma projeção de vendas, considerando meu backlog, considerando um forecast. O que é backlog e o que é forecast? Me fala o que você quer que eu faça o programa, mas eu não entendo o que você está falando. Né? Então, o consultor de dados, ele precisa entender de negócios, ele precisa perguntar. Ele não precisa ser um especialista de negócios, assim, eu sou um especialista em seguros, eu sou um especialista nessa área, naquela área, mas ele precisa saber perguntar. E aí tem um caso muito engraçado, que era um CIO de uma empresa de seguros, que eu fui falar para ele quando nós desenvolvemos a metodologia lá em 2007 no MBA, ele falou, não acredito, você precisa ser um especialista em seguros para ele falar comigo. Como é que você vai falar com o meu diretor comercial sem saber da área dele? Eu falei, eu tenho que ter a competência de perguntar, de entender, de conseguir compreender um problema do qual eu não conheça nada, e a partir dali a gente discute. Não acredito, duvido. Mas ele era uma figura muito engraçada, muito, né, super gente boa. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu aposto com você. A gente faz um trabalho. Quanto custa para fazer esse trabalho nessa área comercial? Se o diretor gostar, eu te pago. Se ele não gostar, eu não te pago. Né? Se você chegar lá e não conseguir mostrar que você conhece da área dele, aí vai sair de graça. Beleza, vamos embora. Ele gostou e depois, inclusive, fez vídeos mostrando, cara, não acreditava nisso e foi, porque a grande competência que nós precisamos é essa capacidade de perguntar e essa capacidade de aprender, de entender de uma área nova, de conseguir discutir sobre essa área mesmo sem ter a experiência naquela área específica. Então, no fundo, pessoal, qual que é a grande competência que eu preciso ter? É a capacidade de aprender. E aqui tem um ponto super importante. Não é só a capacidade de aprender coisas novas, mas é também a capacidade de desaprender aquilo que eu já aprendi. Porque às vezes tem coisas que mudam tudo. Eu não posso usar a mesma receita para ter bolos diferentes.
né? Se eu quero mudar o meu bolo, eu tenho que mudar minha receita. E eu tenho casos, quer seja na área de negócio, quer seja na área de tecnologia, que isso ficam muito claros. Eu não posso replicar uma solução que eu usei num segmento de negócio para outro, porque às vezes a lógica deles é completamente diferente. E a mesma coisa na tecnologia. Quando nós começamos, por exemplo, a trabalhar com Big Data, nós começamos a trabalhar com as soluções do Google. Então, eu tinha lá o Google BigQuery, que teoricamente era uma base excelente para trabalhar com grandes volumes de dados. Aí um consultor que trabalhava comigo há muito tempo foi fazer um desenho nessa base, que não era um grande volume de dados, era um volumezinho legal, nada assim assustador, mas a base não tinha performance. Performance era horrível. Mas como é que pode? Essa base foi feita para trabalhar com buzilhões de dados, e a gente está trabalhando com um volumezinho desse tamanho, ela está aqui regateando para ter performance. E qual que era o ponto? Ele estava usando a mesma lógica das arquiteturas anteriores numa arquitetura completamente diferente. Ele não pensou com a cabeça daquela arquitetura. Quem assistiu Matrix, né, que já é um pouquinho antigo, mas quem viu Matrix sabe quando o Neo ele começa a ver as letrinhas em azul na tela preta, né? No fundo, o que ele chega ali? Ele começa a pensar como Matrix. E quando a gente trabalha com tecnologia, eu tenho que começar a pensar como a tecnologia que eu estou usando. Porque a forma que ela pensa não é igual à forma que outra ferramenta pensa. Então, de novo, o grande ponto que eu preciso aqui, a grande competência, é essa capacidade de aprender. Olha o desafio agora aqui em Portugal. Tá bom, a outra competência-chave no nosso caso é a capacidade de comunicação. Eu fiz toda a análise, eu consegui entender o problema, tinha toda a competência técnica para resolver, toda a competência estatística, competência analítica, fiz a minha análise e entreguei. Só que essa análise ela só gera o resultado a partir do momento que eu conseguir comunicar a minha análise para o meu cliente, né, para a pessoa final, e que ele consiga transformar aquilo numa ação. Se eu não conseguir me comunicar, acabou. Só que vai se comunicar para pessoas de culturas diferentes. Não são os mesmos signos, não são os mesmos sinais, não é a mesma forma. E não, então, até na forma de comunicação, se eu mudo de empresas diferentes, de segmentos diferentes, eu já tenho que me adaptar. De novo, qual é a importância? A minha capacidade de aprendizado. Então, a grande competência que eu digo em todas as questões que nós temos é essa capacidade de aprendizagem e crítica. Né? Por que crítica? Porque eu não estou falando alguém que tem a capacidade de replicar. Eu estou falando alguém que tem a capacidade de aprender coisas novas e entender de forma crítica como é que eu uso A, B ou C em que situação. Paulo, eu fiquei com duas dúvidas. Quando você falou sobre a capacidade de aprender, me veio uma dúvida. Essa habilidade de análise de dados, ela pode ser aplicada em diversos setores, em diversos campos. Isso é fato. Foi uma das questões aí que eu fiz questão de você mencionar para a gente, né? Queria que você explorasse um pouquinho, falando um pouquinho para a gente, como é que pode ser aplicado em diversos campos, trazendo um pouquinho da sua prática. E eu queria tirar só mais uma dúvida. Eu conversei com algumas pessoas que fez o seu curso, tá? Eu queria que você respondesse aqui ao vivo para a gente, online. Olha que não é nem eu mexendo, não estou ganhando nada por isso. Eu soube que a empregabilidade do seu curso o nível chega a ser 100%, é isso? Só para. Nós fazemos quase 100%. Tem pessoas que 100% na área de tecnologia, né? Tem pessoas que saem e vão para outras áreas porque gostam de aplicar isso aqui em outras áreas que não na área de tecnologia. Bacana. Cara, é espetacular. Porque Falo isso porque é curso, algo que eu e a Rosane, a gente sempre traz bootcamp, trazemos cursos aqui, indicamos as pessoas, pedimos vouchers, depois eu vou conversar com você, ver se eu consigo uns vouchers aí para sortear para algumas pessoas, tá? A gente fazer uma enquete aí, viu, Rosane? Para ver o que a gente faz aí para as pessoas. E pronto, queria que você respondesse para a gente como é que pode ser utilizado, né, os dados em diversos setores, né, diversos campos. Algum exemplo prático para a gente? Na verdade, eu acho que cada vez mais a tendência é que essa competência analítica ela migre para as áreas finais, para as áreas de negócio. Né? Isso é um sonho antigo. Quantos projetos eu já fiz nesses 25 anos que o objetivo era criar um self-service BI? Pô, você deve lembrar disso. Quantos projetos? Não, o objetivo é fazer agora, criar um self-service BI. Eu me lembro um que nós fizemos para uma grande farmacêutica suíça, que a gente rodou o mundo inteiro, foi divertidíssimo o projeto. A gente vai replicando o mesmo projeto no mundo inteiro, criando uma base corporativa, e a ideia é, olha, você tem todo o ferramental para usar aqui. Só que qual que era o gargalo?
O usuário na ponta não tem a capacidade analítica. Então, não adianta, eu dou um ferramental para ele, o que eu faço com esse ferramental? E hoje, cada vez mais se espera que esses analistas, os gestores na ponta saibam usar em todas as áreas. Então, por exemplo, nós estamos fazendo projetos os mais diversos. Então, desde um vendedor de produtos agrícolas, um gestor de logística de produtos de bens de consumo, um gestor de logística de produtos de alimentos, RH. Em todos esses projetos, qual que é o foco? Que eu consiga levar a capacidade de analítica para o processo decisório, para que o tomador de decisões saiba fazer essa análise. Então, eu dou um exemplo do meu filho. Meu filho está trabalhando numa empresa de transportes. Qual que é o trabalho dele? Analisar o serviço. E toda análise é com base em dados, com base em algoritmos, com base em análises estatísticas, para entender se aquele serviço está funcionando ou não, se ele está dando resultado ou não. Peraí, ele implantou esse serviço em uma determinada cidade. Quanto eles investiram em marketing? Qual o retorno que ele teve? Quantas pessoas estão utilizando o produto? Como é que não estão? Qual que é a evolução? Está fazendo sentido ou não? Qual que é a canibalização em relação aos outros serviços da empresa? Tudo isso são as análises baseadas em dados. E essa competência cada vez mais vai chegar na ponta. E aqui eu acho que tem uma grande alavanca. No passado, era muito mais complicado levar essa competência para a ponta. Hoje, é muito mais simples. E eu falo, né, Alex, você fez programação, né? Você se formou em ciência da computação. Eu não. Eu sou administrador. E na minha época, a administração não tinha esse enfoque analítico como tem hoje. Meu filho está terminando agora de formar administração. Ele foi formado em análise de dados do início ao fim. Da primeira aula até a última aula, ele fez vários algoritmos, vários processos analíticos, identificou vários problemas, vários estudos de caso. Agora, hoje é muito mais fácil você aprender qualquer coisa nova. Né? Eu não sou um programador. Não sou. Né? E aí eu resolvi fazer, deixa eu fazer uma análise aqui, como é que eu vou fazer para programar. Será que essas AI generativas me ajudam a fazer um programa? Eu precisava desenvolver um sistema de mentoria aqui. Internamente, nós desenvolveríamos esse programa ao redor de umas 60 horas. Usando o ChatGPT, eu, que não sou programador, fiz em 4. 4. Né? Por quê? Porque ele ajuda absurdamente a fazer esses programas. Da mesma forma, se eu quiser fazer algoritmos, se eu quiser fazer uma análise. Então, hoje, por exemplo, para um gestor de venda, para um gestor de logística, gestor de RH, gestor financeiro, qualquer uma das áreas da empresa, o potencial para que eles consigam desenvolver esta competência no negócio é muito maior. Por quê? Porque ele fala, eu preciso fazer essa análise, me ajuda. Que tipo de análise eu posso fazer? Ótimo. Tá, mas e aí, como? Me passa o código. Deu erro, corrige para mim. Tá bom, deu esse número, mas como é que eu analiso isso aqui? Olha, tá, me explica, não entendi. Explica esse conceito. Então, a nossa capacidade de aprendizado com essas ferramentas, ela foi alavancada e multiplicada em muitas vezes. E aqui não é essas ferramentas de AI generativas nos substituírem, ao contrário, é nos trazer essa grande competência, essa grande força de aprender. Interessante que você falou, tive uma reunião há poucos minutos com o Engagement Manager da IT Recruta, e na conversa que a gente estava tendo sobre fazendo planejamento de algumas decisões da empresa, e um fato importante que a gente estava conversando, a gente precisa de dados. Como a gente tem dados de lives, de treinamentos, de curso, de engajamento com pessoas, desde perfil de pessoas, a tecnologias que conhece, a dúvidas, a local, a região que mora, a gente começou a extrair esses dados para, a partir dos dados quantitativos, a gente ter uma ideia, né, da nossa amostragem, para a partir daí usar pesquisas qualitativas para qualificar ou refutar, né, ou validar ou refutar aquelas informações, e aí tomar decisões assertivas. Então, conversando com ele me falando um monte de coisa bacana, eu falei, caramba, né? Existe um universo para ser explorado através das ideias do planejamento e também dos dados que estão sendo coletados. E agora você me falando isso, começou a vir uma retrospectiva de alguns minutos atrás que eu tive reunião com ele. Muito bacana, cara, muito bacana. Rô, contigo. Não, eu acho que, assim, já tinha no passado aprendido com o Paulo essa importância do dados e fica cada vez
mais forte isso. Assim, e para o futuro, Paulo, assim, o que você acha? Quais são as principais tendências ou inovações no mundo dos dados que os futuros profissionais, né, aqui que estão nos escutando, eles devem acompanhar, devem abordar, devem aprender? O que você acha que vai acontecer com tudo isso? Para mim, sinceramente, AI generativa. Por quê? Porque é uma ferramenta, não é só que ela cada vez mais está assumindo competências absurdas, né? E, de novo, é outra ferramenta que, né, outro dia, isso aqui ela não faz. Caceta, ela faz agora. Ela está evoluindo. Ups, ela faz. Meu Deus, ela faz. Muito rapidamente a competência dela. Mas o uso dela é muito impressionante. Né? Ela me ajuda, por exemplo, em coisas que a gente pensa que, isso aqui não pode ser que ela faça. Faz. Então, por exemplo, para entender o problema. Ela me ajuda a pensar fora da caixa. Peraí, não entendo nada disso aqui, me ajuda, deixa eu te contar uma história. E aí, por onde eu começo? Por onde eu começo a descascar esse abacaxi? Vamos pensar por aqui, vamos por ali, não sei o quê. Ela é um mentor que me ajuda a pensar sobre um problema e entender um problema. Tá bom, legal. Tenho um problema, entendi. E agora, que tipo de análise que eu posso fazer? Ela me ajuda a definir as análises. Então, deixa eu contar um caso de um cliente nosso que nós fizemos isso. Tinha 5 áreas completamente diferentes. Que eu não conhecia nada. Nada. Né? Era assim, desde o processo produtivo, o custo do processo produtivo, olha como é que eu resfrio a produção no meio do processo, não sei o quê. Mas a gente foi usando um chat GPT para entender do problema, para discutir. Chegou no final, a pessoa perguntou, mas você já trabalhou nessa área? Porque não é possível que vocês conheçam tanto essa área. Não, cara, a gente foi conversando e discutindo e criando esse conhecimento e vai aprendendo junto com ela. Então, ela me ajuda a aprender. Depois, quem já trabalhou, por exemplo, com o Design Sprint do Google, uma metodologia de inovação. Tem uma parte que eu acho muito legal dessa metodologia, que é chegar numa hora, tá bom, já entendi meu problema, agora eu preciso olhar para fora. Eu preciso trazer novas ideias, eu preciso, de certa forma, oxigenar o meu pensamento para chegar numa ideia criativa. A ferramenta me ajuda para isso. Tenho esse problema. Me traz ideias as mais diversas para eu conseguir juntar aqui e sair num produto final. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma sessão de design sprint com professores de uma universidade e eles não conseguiam olhar para fora. Então o resultado era sempre o mesmo, porque não tinha oxigênio, a gente não olhava para fora e trazia coisas novas. Metanoia, né, Paulo? Tava só naquilo, eu só olhando o umbigo. Não, gente, para. Olha para fora, vamos pensar em coisas novas, vamos trazer insumos diferentes para que a gente gere uma solução diferente. Então, essa ferramenta me ajuda a olhar para fora, a pensar para fora. Tá bom, entendi melhor o problema, consegui buscar uma solução diferente, uma solução mais efetiva. Agora eu preciso aprender sobre como é que eu construo esse negócio. Ela me ajuda a aprender. Tá bom, agora eu preciso construir. Ela me ajuda a construir. Né? Ela aumenta a minha produtividade. Então, no fundo, o conceito que a gente tem trabalhado hoje da inteligência artificial, isso a gente incluiu em todos os cursos, é do ser humano aumentado. Por quê? Um chat GPT vai ser como o Jarvis do Homem de Ferro. Ele vai estar lá, é a minha consciência, é o meu mentor, que vai estar trabalhando comigo o tempo inteiro. Né? Nós estamos com uma solução exatamente com isso, para que ele seja o nosso copiloto, é o nosso mentor, é o nosso tutor pessoal, né? O nosso tutor virtual, que vai estar lá sempre comigo me ajudando, quer seja do meu lado pessoal, quer seja do meu lado profissional. Ele vai me ajudar a ter claro, desde o meu propósito, definir a minha meta profissional e a executar essa meta profissional. E durante todo esse processo, ele vai me ajudar no meu processo de autoconhecimento e de aprendizado. Então, se tem um foco para mim, inteligência artificial. Eu tenho uma dúvida sobre inteligência artificial. Muita gente fica com medo, né, do Skynet, né, dos dados dominar a sua vida. Eu fiz um curso de Data Protect Office, né, de PO, ano passado. Tirei até a certificação LGPD e Lei Geral de Proteção de Dados, né, em Portugal é RGPD, que é regulamento de proteção de dados. Eu queria saber o seguinte, qual é o papel da ética na coleta do uso de dados e como esses profissionais de dados podem abordar essa questão no sentido ético e também no sentido legal. Por exemplo, eu pego dado de alguém, um dado, claro, estou falando anonimizado, mas digamos que um dado sensível. Aquele dado sensível eu posso utilizar de uma forma, além de não ser legal, eu posso também utilizar ele de uma forma não ética.
Até que ponto eu posso... o profissional ele pode trabalhar ou abordar essa questão de dados, né? Até onde eu posso esticar o meu braço? Tem algumas questões super importantes nisso, Alex. Primeiro, a questão da privacidade. Que é engraçado, né, a gente falar em privacidade no momento que todo mundo publica tudo. Desde que eu acordo, eu publico o que eu fiz desde que eu acordei, eu vou dormir, meu filho tá lá, desde que ele nasceu na barriga, tem toda a imagem dele, colocar. Mas cada vez mais a questão da privacidade é super importante. E aí tem, pelo menos na privacidade, nós já temos algumas leis que definem alguns parâmetros e são momentos... Opa, peraí, será? Né? Eu posso usar a lei para definir o que é ético, o que não é, o que é claro, o que não é, o que é correto, o que não é. Mas sempre é importante a gente se colocar do outro lado, né? Peraí, se eu tivesse pegando se alguém tivesse pegando a minha informação e usando dessa forma, como é que eu me sentiria? Né? Isso vai me fazer bem ou não? Então, primeiro ponto é a questão da privacidade, que é um ponto super importante que a gente tem que levar em consideração em qualquer projeto de dados que a gente for fazer, qualquer um. E não é só seguir a lei, né? Mas é realmente... Peraí, será que a gente não está indo além do que o que é ético realmente, o que é correto? Até porque tem várias coisas que a tecnologia está avançando muito mais rápido do que a legislação. A inteligência artificial agora está saindo alguma tendência de regulamentação, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Um segundo ponto super importante aqui, que é o viés principalmente falando em inteligência artificial. Há uma discriminação por trás da inteligência artificial. E por quê? Por exemplo, pelos dados. O dado pode trazer uma discriminação. Né? Dependendo do que eu usar de dados, ele vai trazer uma forma de ver o mundo. Esse é um problema. O segundo, o próprio tagueamento desse dado, né? Porque parte do aprendizado é falar, isso é aquilo, isso é não sei o quê. Então, semana passada eu estava num evento aqui aqui no Porto, e aí eles citavam alguns casos, né? Então, peraí, você tem uma foto de uma noiva, de roupa branca, não sei o que, taranana. A máquina identifica como uma noiva. Aí você tem uma foto de uma noiva indiana. Ela não identifica como uma noiva, porque não faz parte de uma cultura ocidental, e boa parte dos dados é baseada numa cultura ocidental. Então, há uma discriminação por trás disso. Mas isso é um problema? Pode ser. Por exemplo, se eu uso uma ferramenta num banco para fazer uma análise de crédito, quem tem acesso a crédito ou não, isso pode ser crítico, né? Pode ser extremamente problemático. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão. E um terceiro ponto importante, afinal, como é que fica a responsabilidade por trás dos dados? Né? Se, por exemplo, que é uma discussão, um carro autônomo. O carro autônomo foi lá e fez um acidente. Ele estava lá no piloto automático e aconteceu um acidente. Quem é o responsável? É o dono do carro ou é a empresa que criou o software disso? Essa é uma discussão que ainda não tem um resultado. E tem vários outros, por exemplo, se eu uso uma ferramenta para criar um quadro, mas esse quadro ele usa todo o processo de pintura, a inteligência toda de um Da Vinci, quem que é o dono desse quadro? Né? Quem que é o dono do IP desse quadro? Da propriedade intelectual? Né? Ou se eu crio para criar um livro com base como se fosse um Machado de Assis. E aí? De quem é essa propriedade intelectual? Ele usou todo um raciocínio, ele usou todo um estilo de alguma coisa que ele aprendeu, ele copiou um estilo. Então, são várias questões que a gente ainda não tem resposta, mas que a gente tem que começar a discutir. Você falou uma coisa interessante sobre a questão do dado, uma vez no nosso UX Starter, eu acho que Rosane deve lembrar, que a gente fez um desafio de fazerem todo um design thinking, uma pesquisa, e depois um protótipo de uma aplicação para um simulador, né, de seguros. E uma coisa que eu falei é o seguinte: se você tem um seguro auto, um seguro saúde, um seguro pet, um seguro financeiro, são diversos seguros. Se eu tenho um automóvel, eu tenho casa, mas eu não tenho um cachorro. Se eu for ser entrevistado como utilizador, como cliente, como usuário, para um simulador PET, eu vou trazer uma pesquisa enviesada, porque eu não sou um profissional que tem esse conhecimento. Ou se você pega uma amostragem de um público específico e ignora o restante de um outro público, você também tem uma pesquisa enviesada.
né? Então, muito bom esse seu... E termina trazendo um pouco da prática daquilo que eu tinha trazido na teoria para as pessoas que a gente levou para o nosso UX Starter. Rô, contigo. Verdade, verdade. Já chegando aí a quase 52 minutos, eu queria aqui começar a finalizar. Paulo, me diz uma coisa, quais conselhos você daria a alguém que deseja fazer a transição para uma carreira em análise de dados a partir de uma área diferente? Ou seja, a gente tem muito público aí, provavelmente escutando a gente, o nosso público mesmo, que está nessa fase de transição de carreira. Qual conselho que você daria a essa pessoa que quer fazer essa transição? Não sei se o conselho é válido, mas eu falando, por exemplo, em relação a, né, o que a gente espera quando a gente vai contratar, o que as empresas querem quando elas vão contratar uma pessoa nessa área? Elas querem prática, elas querem experiência, elas querem vivência. Então, comece a trabalhar a parte prática. Eu posso ter feito 15 cursos. Que projeto você fez? Me conta aí. Não fiz, eu fiz esse curso aqui, eu fiz aquele curso aqui, eu sei programar em Python, mas você não fez nenhum projeto. Então, hoje, para mim, é muito mais importante ter alguém que tenha prática, tenha vivência, do que tenha a formação. Então, se eu estou trabalhando em uma área, comece a aplicar esses conceitos dentro da sua área. Comece a entender problemas e analisá-los usando um ferramental analítico, usando dados, usando toda essa parte estatística, usando essas ferramentas todas que a gente conversou. E crie essa experiência, crie essa prática, a vivência que você tem. Aí você vai poder contar que, não, olha, eu já trabalhei na minha área, eu já fiz análise usando isso, já fiz um programa em Python para poder tomar essa decisão, para fazer aquilo, para fazer... E você mostra que você já tem todo esse conhecimento e essa capacidade de aprendizado prático. Eu já tenho a vivência. Eu começaria com a vivência. Independente da área que está, comece a praticar. Comece a aplicar esse conhecimento, faça o seu curso, mas aplique na sua atividade. Pode ser no seu dia a dia, né? Eu uso, por exemplo, para calcular meu percentual de gordura. Então estão todas as minhas dobras aqui. Deixa eu fazer um algoritmo e eu calculo aqui. Né? Peraí, eu quero saber minha alimentação. Deixa eu fazer meu algoritmo e vou ver minha alimentação. Eu uso no meu dia a dia. Conhecendo você deve usar mesmo, né? Eu uso... eu sou maluco nisso. Eu tenho dados das minhas dobras dos últimos 10 anos. Meu peso eu tenho semanal. O tamanho do bíceps. Exatamente. Mas o que eu comi, o que funcionou, o que não funcionou, qual que é o resultado que você vai ter. Mas isso provavelmente é válido na hora que você chegar no cliente, né? Sim, de acordo, você já tem vivência até com os dados para uso pessoal, né? Legal. Vamos então abrir aqui espaço, né, para quem quiser fazer pergunta. Quem quiser fazer pergunta, olha, bem legal. Esse é o momento, enquanto a gente bebe uma água, o pessoal vai fazer pergunta aqui no chat. Ai, Paulo, então assim, ou seja, informação, dados é o futuro, né? Eu gostei aí do aprender a aprender. Aprender e desaprender, tá? Uma palavra que eu gostei, uma frase que eu gostei. Exatamente, não é só aprender a desaprender. Olha, o Jair Pereira falou, manda o link da plataforma de curso depois, tá? Então, Paulo, se quiser falar aí. Mandaremos. Bem, acho que não tem nenhuma pergunta, não. Rô, quer fazer algum comentário? Não, assim, só no final aqui, assim, você conhece algum grupo online para a comunidade na área? Você conhece alguma coisa assim, Paulo? Tem um monte, né? Pesquisar no Google, tem 15 mil de acordo com o tema que você quer, com a tecnologia que você quer. Não tem um, tem vários. Tem, assim, e uma se infinidade. for no LinkedIn, buscar vaga, que tem vaga de BI, de Data Science, de Data Engineer, cara, é muita vaga aberta. A Rosane mesmo tem muita vaga na empresa dela. Hoje saiu uma reportagem, inclusive, acho que no Estadão, no Brasil, falando que tem, né, segundo dados da Brascom, tem um gap de 100 mil profissionais por ano no Brasil, de dados, de tecnologia, não sei o que, de dados especificamente, mas que as empresas, tem gente que está desempregada. Ainda assim, tem gente que está desempregada. Mas por quê? Porque as empresas querem experiência. A gente precisa desenvolver experiência, precisa ter prática, precisa ter vivência, precisa ter projetos. Mas aí eu posso estar falando uma besteira, Paulo. A sensação que eu tenho é que muitas empresas ainda desconhecem o poder dos dados. Eu acho. Eu não tenho dúvida. Elas usam assim, né? Elas põem o dedinho na piscina. Ninguém mergulhou na piscina ainda. Eu costumo dizer que quando você toma uma decisão... Exatamente. Você toma uma decisão sem dados, você está conjecturando. Eu estava conversando com
o Engagement Manager da IT Recruiter, e foi uma das frases que eu falei para ele: se a gente for tomar decisões apenas por planejamento, sem tiver um dado concreto, é conjecturação. E essa conjecturação ela vem seguida de vários vieses. E as decisões podem ser decisões erradas porque só suposições ainda com viés. Então, dado quantitativo é uma amostra, é uma fotografia. E você precisa validar ou refutar através de outras metodologias. Pode ser um qualitativo, ou uma análise com base nela, porque como você tem uma fotografia, só que você tem diversas interpretações. Aí que entra o que o Paulo falou, né? Você saber utilizar ferramentas, saber interpretar aquele dado, aí que entra o curso dele que ele falou, né? Que tem uma mentoria injetada aí nesse curso que eu quero fazer, tá? E já vou indicar algumas pessoas também. E eu vou atrás desse voucher aí para divulgar. Exatamente. O que eu acho mais interessante, eu reitero, o que vem na minha cabeça quando a gente fala em dado, a primeira coisa que vem na minha cabeça são números. E da informação que você passou, dado pode ser uma pessoa entrando na loja e, dependendo da maneira que ela olha para uma roupa, você consegue analisar. Eu não sei se eu te contei, nós já fizemos isso, né? Eu queria avaliar promoções, nós criamos uma câmera em frente à vitrine, exatamente para ver a reação da pessoa. A partir da reação, você vê, tá gostando ou não tá gostando. Né? Você tem, por exemplo, infravermelho para poder saber aonde as pessoas estão passando dentro da loja, quanto tempo ela fica na loja, como ela fica. Tem muita informação que a gente pode começar a usar, que são absolutamente diferentes. Alguém do LinkedIn aqui que eu não consigo visualizar falou: a Maria Angélica fez uma pergunta. Fez uma pergunta bacana para o Paulo, só que não apareceu para a gente, Mas tá? Pergunta? Pois é, não apareceu, não apareceu. Aí tem uma segunda pergunta. Se o Paulo acredita que, não sei se seria essa a pergunta, se o Paulo acredita que a IA, o profissional programador, entre parênteses, não será futuramente necessário. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Não sei. Eu acredito que não. Eu acho que a IA vai ser só uma ferramenta para acelerar, que nem o no-code. Muita gente falava assim, o low-code vai acabar com a programação. Não, são demandas diferentes. Você tem programador low-code, tem o no-code, tem o hard-code, né, que é o que coda. Então, são caminhos... Eu acredito que não. Eu acho que a IA vai ser uma ferramenta que vai auxiliar até tomando, desculpa aí, tomar a frente aí do Paulo para responder, auxiliar o desenvolvimento. Como o Paulo falou, por exemplo, hoje a IA já transforma o Power BI. O cara é um analista de dados. A função dele não vai sumir, ele precisa analisar o dado. Apesar que a IA cria a interface, ele precisa analisar o dado. O desenvolvedor, o programador, a mesma coisa. Ele pode até não escrever o script, mas ele vai escrever o prompt do script. Escreva para mim um código que faça um evento tal, que faça um commit no Git tal, que faça isso, que retorne tal coisa. Ele vai escrever, ou seja, o desenvolvedor ele criou o prompt e a inteligência artificial criou o comando, o código. Eu acredito que não, acho que só vai facilitar, na minha opinião. Tá? Pessoal, já estouramos aí o tempo aí. Eu fico aqui muito agradecido aí pelo conteúdo. Na verdade, Paulo, se eu pudesse, a gente ficava até mais tempo, mas já são, aqui em Portugal já são meia-noite, né? Meia-noite? Meia-noite, dá 11 horas. 11 horas porque mudou agora o horário de verão, né? Mas assim, chegamos ao fim, o pessoal faz, né? Ao final dessa incrível jornada tecnológica, galáctica também, por que não, né? Agradecemos a toda a comunidade TI que esteve aqui presente no nosso webinar. Muitas pessoas aqui, como a Pausine, sempre está conosco aí todos os dias. Tem outras pessoas também que sentimos falta, tá? Mas assim, contamos aqui com a presença do ilustre, presença do Paulo Seixas, tá? Esperamos que vocês tenham se divertido, o quanto tenham aprendido e continuem explorando os confins do conhecimento no mundo da tecnologia. Até a próxima aventura, onde a curiosidade nos levará a novos horizontes, além da imaginação. Até mais, pessoal. Até mais, Paulo. Até mais, Rô. Valeu, obrigado. Paulo, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês.